I was on the radio every single day. Por 25 anos eu estava na estação de rádio todos os dias. And we had a lot of newspaper articles in our city written about the church. Além do programa de rádio, muitos artigos no jornal local a respeito do trabalho da igreja. And we have lots of outreaches to the community. E temos muitos projetos de alcance na comunidade. But even with all that activity, about 90% of the people who come to our church come by invitation. Mas apesar de tudo isso que nós fazemos, 90% dos visitantes vêm porque alguém da igreja convidou. And you could say regarding your church that almost 100% of the people who will come to your church will come because they were invited. Talvez seja a realidade da sua igreja, da nossa igreja, que 100% das pessoas novas vêm porque alguém convidou. So what is it that keeps regular attenders from inviting? O que é que pode fazer com que esses convites continuem acontecendo? One reason that people who go to your church don't invite other people is they don't know how to invite. Então, razões pelas quais isso pode não acontecer. Uma das razões é porque eles não convidam. You know, it's very helpful if how many of you are pastors or pastors' spouses here? You're a pastor or a pastor's spouse? Quantos aqui são pastores ou esposas e maridos de pastores? Yeah, most, okay, good. So it is helpful, pastors, to tell stories of you trying to invite someone to church. Uma coisa que ajuda a igreja é você contar histórias de como você convida pessoas para ir para a igreja. Model for people in the church the kind of behavior that you want them to show. Exemplificar para eles o tipo de atitude que você gostaria que eles tivessem. So talk about how you try to invite. Então conta para eles como é que você tem convidado as pessoas. And it's helpful sometimes to talk about failures that people didn't actually come even though you invited them. Uma coisa que ajuda é você contar inclusive as falhas, às vezes que você convidou e não deu certo. It's good to not always tell stories of success. É bom não contar apenas histórias de sucesso. Because people get discouraged. Porque as pessoas ficariam desencorajadas. They try to invite and somebody says no, they don't want to come or they don't show up. Eles tentam convidar e às vezes as pessoas não querem vir ou então elas não aparecem. And they think, well, you know, I'm so different than the pastor. E eles podem pensar, eu sou muito diferente do pastor. When the pastor invites, everybody always comes. Quando o pastor convida, todo mundo vem. When I invite, nobody comes. Quando eu convido, ninguém aparece. So it's good to tell a story about how you would try to invite and the person decided they didn't want to come. Então é bom você também contar histórias de pessoas que você convidou e elas não foram. But part of training the church to invite is helping people to be sensitive regarding when to invite. Parte de treinar as pessoas para convidar outras pessoas é ajudá-las a serem sensíveis a quando convidar as pessoas. Because there are particular times for your congregation to invite people to church. Porque existem épocas que são mais propícias para você convidar pessoas para a igreja. And remember this morning I talked about how evangelism was partnering with God. Eu falei hoje de manhã a respeito de como que evangelismo é sermos parceiros de Deus. And so we want to train people to see how to partner with God. Então nós queremos ajudar as pessoas a verem como serem parceiras de Deus. And one time to invite people to church is when people are going through a major change in their life or some kind of transition. E a melhor maneira momento para você convidar pessoas para vir para a igreja é quando eles estão passando por um momento de transição ou de grande mudança na vida. So, pastors, as you're talking in a sermon, tell people when you hear someone mention they're going through a major change or transition, that's the time to invite to church. Então você precisa ensinar a sua igreja quando você prega. Ficarem atentas, quando pessoas estão passando por transições na vida ou passando por grandes mudanças, esse é um momento especial para você convidá-las para a igreja. What do I mean by going through a major change or transition in life? O que eu estou falando a respeito de mudanças ou transições na vida? I mean the person just moved to your city. Eu falo de alguém que acabou de se mudar para a sua cidade. They just got married. Alguém que acabou de se casar. They had their first child. Ou teve o primeiro filho. They lost a spouse. Perderam um cônjuge. They're getting divorced. Ou se
Maybe they're breaking up with a partner that they've been living with. Talvez eles romperam com a companheira ou companheiro que viviam muito tempo. But whenever somebody is going through a big change in life, that's an opportunity for Jesus. Sempre que uma pessoa está passando por uma grande transição como essa na vida, é uma grande oportunidade para Jesus entrar. And why is it an opportunity for Jesus? E por que é uma oportunidade para Jesus? Because people who are going through major changes in life understand that they may not be sufficient to handle the change. Porque quem está passando por transições enormes como essa, começam a perceber que eles não são capazes de lidar com todas as consequências. They say, I've never been married before, I don't know if I'm going to be able to have a good marriage. Eu nunca me casei antes, eu não sei se eu vou conseguir ter um bom casamento. Or I've never been a parent before, I don't know if I'm going to be a good father or a good mother. Eu nunca tive filhos, então agora que eu tenho, não sei se eu vou ser um bom pai ou uma boa mãe. Or I was married for 40 or 50 years and, being on my own now after my spouse passed away, I don't know if I can handle Eu that. fiquei casado por 40, uns 50 anos e agora que a minha esposa faleceu, eu não sei se eu vou dar conta de viver sozinho. Am I adequate for this? A pessoa pensa, será que eu sou adequado? Será que eu consigo? And so transitions are like a crack in the glass. Essas transições é como se fosse uma trinca, uma rachadura no vidro. I often tell people that the way to share the gospel is to run your finger along the rim of a glass. Então, a melhor maneira de você alcançar essas pessoas é como se você estivesse passando o dedo lá na borda do copo, assim. And where you find the crack, E onde você encontra a trinca, that's where you want to bring the gospel. é onde você vai trazer o evangelho. Because if people feel sufficient, they don't feel a need for Jesus. Se as pessoas se sentem autossuficientes, eles acham que elas não têm necessidade de Jesus. It's where the crack is that Jesus enters. E é exatamente onde tem um trinco que as pessoas têm a oportunidade para receber Jesus. So I encourage people in our church to listen for someone going through transition. Então eu encorajo as pessoas da minha igreja a ficarem sempre atentas e ouvirem essas pessoas que estão passando por transições. Now, northern Brazil is going through massive transition as a society. O norte do país está passando aqui por grandes transições. People are moving from the villages into larger cities. As pessoas estão vindo das vilas, né, da parte mais rural para as grandes cidades. And as they move from their home village to a bigger city, they don't know anyone in the big city. E quando eles vêm para as grandes cidades, eles estão vulneráveis, eles não conhecem ninguém ali. They're looking for work. Eles estão procurando trabalho, They're looking for community. procurando por relacionamentos. They're away from Eles family. estão longe da família. And that's a great opportunity for invitation to church. É uma ótima oportunidade de você convidá-los para a igreja. So why don't people invite to your church? Por que as pessoas da sua igreja não convidam os outros? One reason is because they don't know how to. Primeira razão, eles não sabem como. You haven't trained them to look for transitions in life. Você não treinou os membros da sua igreja para procurar essa transição na vida das pessoas. But a second reason is that people don't know they're supposed to invite. A segunda razão é porque eles não sabem que eles têm que convidar. A lot of times we don't tell people we want you to invite to church. Na maioria das vezes nós não falamos para o povo da igreja que nós queremos que eles convidem as pessoas. People do what you tell them to do. As pessoas da sua igreja fazem aquilo que você fala para eles fazerem. And a lot of pastors don't tell the people in the church what they want. E a maioria dos pastores não falam para a igreja o que eles esperam dela. So if you want people in your church to give money, you have to tell them to give. Se você espera que o povo da sua igreja doe recursos financeiros, você precisa falar isso para eles. And if you want them to invite to church, you have to tell them you want them to invite. Se você quer que eles convidem pessoas para vir para a igreja, você precisa falar para eles fazerem isso. I often talk in our church about how evangelism is a partnership between the pastor and the people in the church. Eu sempre falo lá para a minha igreja que a evangelização é uma parceria entre o pastor e a congregação. Because very often it's very difficult for someone to share the gospel all the way through with a friend or a neighbor. É muito difícil
difícil para algumas pessoas compartilhar o evangelho todo para um amigo ou para um familiar. So they may have a good friend that knows that they're Christians, Então, eles têm provavelmente muitos amigos que sabem que eles são cristãos, or they may have a family member that they care about and they want to see come to Jesus, ou então tem alguém que é um familiar que eles querem que conheça Jesus. and they may talk a little bit about church with them, Eles falam um pouquinho a respeito da igreja para eles, or they may try to talk about Jesus with their friend or family member. ou tentam falar sobre Jesus com esse amigo ou parente. But it's very difficult for most people to tell the gospel all the way through with a friend or a family member. Mas é difícil para a maioria das pessoas para compartilhar toda a mensagem do evangelho como deve ser pregada para um parente ou para um amigo. But I tell people that they can be a link in the chain. Eu digo para eles que eles podem ser um elo dessa corrente. You don't have to be the whole chain. Você não precisa ser a corrente toda. You can just be one step helping somebody to make a, movement forward. Você pode se tornar um degrau nessa caminhada para que essa pessoa conheça o evangelho. But they can partner together with me as their pastor. Eles podem serem meus parceiros como pastor deles. If you invite to church, I promise I will share the gospel. Eu digo para eles, eu prometo para vocês, se vocês trouxerem as pessoas aqui, eles vão ouvir o evangelho. And so we partner together. Então nós somos parceiros. They do the inviting, Eles fazem os convites and I do the preaching. e eu prego. And so pastors, tell your people to partner with you. Então, pastores, convidem os membros da sua igreja a serem seus parceiros. Encourage them to invite. Encorajem eles a convidarem as pessoas. So why don't people invite? Então, por que pessoas não convidam They outros? don't know how to. Eles não sabem como, They don't know they're supposed eles to. não sabem que tem que fazer isso. And here's the third reason. It's hard for people to invite. E o terceiro motivo, às vezes é difícil para eles convidar. It's helpful for pastors or churches to give people tools to help them. Nós, como pastores, precisamos dar algumas ferramentas para ajudá-los a fazer isso. You can print up little invitations to your church. Você pode imprimir pequenos convites para o povo da igreja. Maybe a very simple business card. Talvez um cartãozinho como esses cartões de visita. Something that a person can carry in their wallet Uma coisa que a pessoa possa carregar na carteira or put in their purse. ou colocar na bolsa. And when they talk to somebody who's going through a transition in life, Então, quando eles estão conversando com alguém que está passando por uma transição na vida, they could say, I would like to invite you to my church. eles podem sacar o cartão e falar, eu quero convidar você para vir para mim. Here's some information. Aqui tem informações. Here's where we meet. Aqui onde nós nos reunimos. Here's the time we meet. Aqui os horários das reuniões. And they can write their name on the E card. eles podem escrever o nome deles no verso. And so if you give out cards to people, they might share those cards with a friend or family Então, se member. você der esses cartões para o povo da sua igreja, eles podem compartilhar isso com os amigos e com a família. And sometimes we can help people to invite by having other events other than just church. Outra forma que nós podemos ajudar os membros da igreja, nós temos na igreja outros eventos que não sejam os cultos comuns. It's wonderful when somebody can invite to a church activity that's not just a worship service. É muito bom quando as pessoas podem convidar pessoas para vir na igreja para uma atividade que não seja um culto normal. Maybe you can throw a party in your neighborhood, Você pode fazer uma festa lá na sua vizinhança, or do something for children, ou fazer um evento para crianças, or you can do something for young mothers, ou alguma coisa para mães que acabaram de ter filhos, or you can teach a class. ou você pode ensinar alguma coisa. You find out what your community needs, Você dá uma checada e vê quais são as necessidades da comunidade. what will attract a crowd, O que poderia atrair as pessoas para vir? and you get people to invite to that event. E as pessoas da sua igreja vão convidar então os seus contatos para vir para esses And eventos. that could be then a step for the person to come to a worship service. Isso aí pode ser um passo para que depois ela queira vir a um culto que você vai fazer. So look over the calendar for the course of the year Então dá uma olhada no calendário do ano and say, are there some things we could do to reach people in our community Então tem oportunidades aqui que nós podemos fazer eventos para alcançar a comunidade. by hosting an event?
trazendo um evento, realizando um evento na igreja. I don't know what you do around Christmas here in Brazil. Eu não sei, por exemplo, o que vocês fazem no Natal aqui no Brasil. If, you know, there's some sort of, I don't know, Papa Noel. Tem alguma coisa aqui chamada Papai Noel? You bring Papa Noel to church, Vocês trazem Papai Noel para dentro da igreja ou não? and then you take pictures with children. E o Papai Noel tira fotografia com as crianças. And you say, I'm going to give you a picture with your child and Papa Noel. Aí eu vou dar uma foto para você do seu filho com o Papai And Noel. every child gets a little gift. E aí você dá um presentinho lá para a criança. Come to church. Vem para a igreja. We're going to have Christmas cookies. Nós vamos ter aqui biscoitos de We're going Natal. to give gifts to children. Ou vamos dar presente para as We're going to crianças. take your picture. Ou vamos tirar uma foto bonita sua. And it's a lot easier to invite than just coming to a church service. São pequenas coisas que nós podemos fazer para, ao invés de convidar as pessoas para vir para um culto apenas. Now I know you're all creative, Eu sei que vocês são muito criativos. and I know that if you pray, you can come up with 1,000 Eu ideas. sei que se você orar e pedir para Deus, você vai ter milhares de ideias. But what you need to do is schedule these things on a calendar. Mas o que você precisa fazer é pegar o seu calendário, a agenda do ano e programar essas coisas. And you say, you know, once a quarter I'm going to do an event, De repente, a cada trimestre eu vou fazer um evento. helping school kids to get back to school. Ajudar, por exemplo, as crianças que estão voltando às aulas. You know, we do a lot of different things as a church that are not just church services. Nós podemos fazer muitas coisas que não são apenas cultos. So that helps people to include folks in what the church is doing. Isso ajuda os membros da sua igreja a incluir os seus amigos nas atividades. Why don't people invite to your church? Por que as pessoas da sua igreja não convidam outros? I want to tell you the worst reason that people don't invite. Vou contar para vocês a pior das razões. And that's because they're embarrassed by the church. É porque eles têm vergonha da igreja. And this is a very sad thing. Isso é uma coisa muito triste. But if you talk to people who are attending churches that aren't growing very often, they're embarrassed by their church. Mas se você conversar com pessoas que fazem parte de igreja que não estão crescendo, provavelmente você vai ouvir que eles não se sentem confortáveis para convidar pessoas para a igreja. You say to the people, do you love your church? Você pergunta para eles, você ama a sua igreja? And they would say, yes, I love my church very Eles much. vão falar, sim, eu amo demais a minha igreja. And I love my pastor. Eu amo meu pastor. Then you ask, would you invite your mother to your church? Aí você pergunta, você convidaria sua mãe para vir para a igreja? Would you invite your boss to your church? Você convidaria o seu chefe para vir para a igreja? Would you invite a close friend to your church? Você convidaria o seu melhor amigo para vir para a igreja? Oh, no, 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 I would never do that. Ele fala, não, eu não faria isso nunca. Why don't we invite to the church? Por que eu não convidar para a igreja? Because the church is weird. Porque a igreja é estranha. There are so many things happening in the church that somebody who's outside the church wouldn't understand. Tem muitas coisas que acontecem dentro da igreja que uma pessoa de fora não entenderia se ela estivesse ali dentro. Maybe people are screaming and yelling, Talvez uma pessoa esteja gritando e fazendo escândalo. or the sermon is not very good. Ou a pregação não é muito boa. And so let me just share with you some things that cause people to not invite. Deixa eu te compartilhar algumas coisas que atrapalham as pessoas de convidar. Sometimes the church uses a lot of religious language. Muitas vezes a igreja usa uma linguagem muito religiosa. There's so much religious language that somebody who's not a regular church attender doesn't understand. A linguagem é tão religiosa que a pessoa que vem de fora não entende o que está sendo falado. And so maybe some of the people in the church understand what you're talking about, but nobody else does. As pessoas da igreja entendem o que está sendo falado, mas as pessoas de fora não. It's almost like a secret code. É como se fosse um código secreto. And people come in and they say, I don't understand the code. As pessoas vêm e falam, não estou entendendo esse código. Sometimes people don't invite because the worship goes too long. Algumas pessoas não convidam porque o louvor demora demais. Now, one thing, pastors, you need to do is not just ask people in the church how they feel. Você, como pastor, não pode simplesmente perguntar para as pessoas da sua igreja o que elas pensam a respeito da igreja. But you need to look at your church through the eyes of an outsider. Mas você precisa olhar para a sua igreja pelos olhos de alguém de fora.
If you ask mature people in your church, how long do you want to worship? Se você perguntar para as pessoas maduras da igreja, quanto tempo você quer que o louvor dure? Mature people in the church might say, I like to worship for 45 minutes or an hour. Talvez essas pessoas maduras dizem, não, para mim 45 minutos, 1 hora é pouco. I enjoy worshiping God. Eu adoro adorar a Deus. I just want more worship and more Eu worship. quero mais louvor e mais louvor. But if you ask somebody who's outside the church, how long do you want worship to go on? Mas se você perguntar para uma pessoa que está visitando a igreja que é de fora, quanto tempo você gostaria que o louvor durasse? They say, I want worship to be short. Eu acho que deveria ser um pouco mais curto. I don't want 1 hour of singing. Eu não quero ficar cantando 1 hora. I don't want church to go for 3 hours. Eu não quero que o culto dure 3 horas. And if you go too long, people will not invite friends. Se o seu culto é demorado demais, eles não vão convidar pessoas para vir. They won't invite somebody who's not yet a Christian Eles não vão convidar pessoas que não são crentes. because they know the person won't be able to handle it. Porque eles sabem que as pessoas não vão dar conta desse cultão. Sometimes people don't invite people to church because they know the quality is poor. Algumas pessoas não convidam os seus amigos para vir porque eles sabem que a qualidade daquilo que é feito na igreja não é boa. Now I want to say a very affectionate word to pastors. Eu quero falar isso com muito carinho para os pastores. Pastors, people in your church love you. Pastores, as pessoas da sua igreja te amam. The reason they're in your church is because they love you. Eles estão na igreja porque eles amam você. But pastors, sometimes our sermons are not very good. Mas muitas vezes os nossos sermões, as nossas pregações não são boas. And sometimes pastors are throwing their sermon together on Sunday morning. Algumas pessoas preparam a pregação minutos antes do culto, alguns de nós. Maybe 30 minutes before they get up to speak. Às vezes 30 minutos antes de subir lá para pregar. Or they wake up early on Sunday morning and they write some thoughts down. Eles vão lá e durante algumas horas antes do culto vão lá e anotam alguns pensamentos. And they tell the same story over and over and over again. E aí contam a mesma história de novo. And so if you've been in the church, you've already heard the pastor's story 5 times. Então se você é da igreja, você já ouviu aquela mesma história 5 vezes. Pastors, we are like people who are serving up a meal for guests. Pastores, nós somos como pessoas que estão servindo uma refeição para os seus convidados. If you had an important guest coming to your house, would you just throw something on the plate at the last minute? Se você tem um convidado especial para vir na sua casa, você não vai colocar qualquer coisa na mesa para ele. Or would you think about what you wanted to serve them? Mas você vai planejar com antecedência aquilo que você quer servir. Would you try to prepare a nice meal? Você vai preparar uma comida boa. Would you take some time to set up your house? Você vai dar trato, dar uma arrumada na casa. We need to improve the quality of what we're serving. Nós precisamos melhorar a qualidade daquilo que nós We oferecemos. need to prepare our sermons. Nós precisamos preparar as nossas pregações A melhor. good sermon takes time. Uma boa pregação toma tempo para ser preparada. And so part of the reason people don't invite is they think the quality is not very good. Uma das razões pelas quais as pessoas não convidam seus amigos para vir para a igreja é porque eles acham que a qualidade dos nossos cultos não é boa. And if I invite a friend that I care about or a family member, they're not going to enjoy it. Então, se eu convidar um amigo ou um familiar meu, ele vai vir para a igreja e ele não vai gostar do que ele vai ver. Here's one more reason people don't invite. Uma outra razão pela qual as pessoas não convidam. Because they don't know when the church will start and when the service will end. Porque eles nunca sabem que hora que o culto vai começar e nem que hora que o culto vai terminar. Now I know there's a lot of joking about Brazilian time. Eu sei que tem muitas brincadeiras a respeito do horário brasileiro. And you say, well, you know, here in Brazil we start when people come and we end, we don't know exactly. A galera aqui no Brasil, a gente começa quando o pessoal chegar e sabe como é que é, a gente termina na hora que a arroz secar e tal. And I'm not going to come as an American and tell you exactly what you should do. Eu não posso falar para vocês como é que vocês têm que fazer isso. But I know in every culture, if you just start the service, you can train people when to come.
Mas eu sei que em qualquer cultura de qualquer país, se você treinar as pessoas para começar as coisas num determinado horário, elas vão And people comparecer. need to know when the service is going to be over. E também as pessoas precisam saber que horas que vai terminar o culto. Because otherwise it's very difficult to invite. Porque senão fica difícil convidar pessoas de fora. People are busy As pessoas estão ocupadas. and they have children to take care Tem of. crianças que eles têm que tomar conta. And they have work to do. Eles têm trabalho para fazer. And so they need to start the service on time and end it on time. Então nós precisamos começar o culto no horário e ter o horário para terminar também. Which means you need a clock in your room. O que é importante é você colocar um relógio lá na. And you need to look at the E clock. outra coisa importante é você olhar para o relógio. Having the clock and never looking at it doesn't help. Porque se você tem um relógio e você nunca olha para ele, não vai ajudar muito. Okay? Bom? So, a pastor needs to determine who the church is for. O pastor precisa determinar para quem é que ele está construindo esta igreja. Is the church just for Christians? É uma igreja só para crentes? Or is church also for non-Christians? Ou é uma igreja também para não crentes? And to answer that question, you might ask, who is God for? Então, para responder essa questão, você tem que perguntar em quem é que Deus está interessado? Does God just care for those who already know Him, or does He love people who don't know Him yet? Deus só se interessa por aqueles que já o conhecem, ou Ele se interessa por aqueles que ainda não o conhecem? And we believe that God loves the whole world. E nós acreditamos que Deus amou o mundo todo. He doesn't just love Christians. Deus não ama só os crentes. And so church needs to be thought about through the eyes of people who don't yet know God. Por isso nós precisamos pensar a igreja a partir da ótica dos olhos daqueles que ainda não são igreja. A pastor always needs to look at the church through two eyes, not just one. O pastor sempre tem que olhar a igreja por dois olhos, não apenas um. I'm going to pay attention to Christians in my church and grow them up. Eu vou prestar atenção nos crentes da igreja e vou fazer com que eles cresçam na fé. But with the other eye, I'm going to look at non-Christians Mas com o outro olho eu vou prestar atenção naqueles que ainda não são cristãos. and try to answer questions that non-Christians have. E tentar responder as questões que essas pessoas não cristãs tenham no coração. And as you answer the questions of non-Christians, I'll bet you'll start answering questions of Christians. E o fato é que à medida que você responde questões dos não crentes, você também acaba respondendo questões dos crentes. So church needs to be set up for Christians and non-Christians. Então nós precisamos organizar, pensar a igreja tanto para crentes quanto para não crentes. And let me share with you about three kinds of churches. Deixa eu contar para vocês a respeito de três tipos de igrejas. There are churches that are seeker unfriendly. Tem algumas igrejas que são Seeker unfriendly. que elas são, como se traduziram aqui? They're not putting up the slide yet. É unseeker, Seeker unfriendly. unfriendly. Tem pessoas que tem igrejas que elas são antipáticas aos não crentes. Where's the slide? Tem um slide aí para esse tipo de igrejas ou não? Yeah? Elas não são amigáveis para o não crente. And then there are Primeiro. churches that are seeker targeted. Algumas pessoas que são focadas nos não crentes. And finally, there are churches that are seeker friendly. E tem aquelas aonde os descrentes se sentem à vontade. Ela é amistosa, amigável para os não crentes. So let me describe what a seeker unfriendly church Então, vou is. descrever a primeira, aquela que o descrente não se sente à vontade. A seeker unfriendly church is like this. I'll tell you a story. Eu vou ficar como é que ela, vou contar uma história. We had a woman who was in our church for many years, Tinha uma mulher que estava na nossa igreja por muitos anos. and she moved to another city in the United States in order to finish up her medical training. E ela mudou para uma outra cidade dos Estados Unidos para terminar o seu treinamento em medicina. And she thought every vineyard church is the same. E ela achava que todas as igrejas vineyard eram iguais. And she thought if I just go to another vineyard church, it's just going to be like Vineyard Columbus. Então ela pensou, eu era da Vineyard Columbus, se eu for para uma outra igreja que não é essa, ela vai ser igual. She had a non-Christian friend who was a policeman. E ela convidou um amigo dela que é policial para ir junto.
And she said, "You've got to come to this church. E ela falou para ele assim, você tem que ir para essa igreja. It's like nothing you've ever experienced before. É uma igreja que você vai experimentar o que você nunca experimentou na vida. You're going to love the church." Você vai amar a igreja. Because she thought it would just be like the church that is in Columbus, Porque Ohio. ela achou que essa nova igreja ia ser igualzinha à igreja de Columbus, Ohio, que ela fazia parte. So her policeman friend came to church with her. Ela levou lá o policial com ela para a igreja. And they got to the church door. Chegaram na porta da igreja They had a greeter there. e teve uma pessoa lá, um recepcionista. And he screamed out, "Hey, there's a new guy here." Ele gritou, ei pessoal, tem gente nova aqui. He called over the other greeters, "There's a new guy." Ele chamou todos os outros da recepção, aqui ó, tem um cara novo aqui ó. And the policeman was immediately embarrassed. E aí imediatamente o policial ficou sem graça. So then they came into the church. Eles entraram dentro da igreja. And it was the pastor's wife who was preaching. E era a esposa do pastor que estava pregando. But she was preaching a dream that she had. E ela estava pregando a respeito de um sonho que ela teve. And it was a two-part series. E era uma pregação em duas partes. It followed up on a dream she had the week before. Na semana passada ela tinha pregado a respeito de um outro sonho que ela tinha tido antes. She wasn't preaching the Bible. Ela não estava pregando a Bíblia. She was preaching from a dream she had. Ela estava pregando a respeito de um sonho que ela teve. And in the middle of her sermon, she said, "God wants us all to speak in tongues." Aí no meio da pregação ela falou assim, Deus quer que todos nós comecemos a falar em línguas agora. So she began to yell into the microphone in E tongues. ela começou a gritar em línguas no microfone. And she was exhorting the people in the church to talk in tongues. E ela estava exortando o pessoal da igreja para todo mundo falar em línguas. So everybody in the church began to speak in tongues, Todo mundo da igreja começou a falar em línguas. except this police officer who was not a Christian. Só o policial que não era cristão que não falava. And so there was a man who saw that he wasn't speaking in tongues. Aí um membro da igreja viu que ele não estava falando em línguas. And so this man tried to encourage him. Então esse homem veio encorajá-lo a fazer. And the way he encouraged him was he came over to him and began blowing in his face. Então essa pessoa que veio querer encorajá-lo chegou e ficou na frente dele, ficou fazendo isso aí, ficou lá fazendo esse bafo lá cuspindo na cara dele. And so this police officer had this stranger blowing air in his face. Então esse policial ficou colocando esse ar sendo soprado na cara dele ali ó, na frente. And he was scooping with his hand. E esse cara ficava fazendo assim com a mão ó, na frente. And he said, "Receive, Ele falava, receive." receba, receba. And then he was blowing on him. E ele ficava soprando na cara dele. That is a seeker unfriendly church. Essa é uma igreja aonde o descrente não se sente à vontade. That's a church that embarrasses guests. É uma igreja que deixa os seus convidados desconfortáveis. Now, if this happened to a friend or family member, you would never invite again. Isso se acontecer com um parente ou amigo seu, ele nunca mais vai querer vir. The man left the church Aquele homem saiu da igreja and he talked with his friend. e ele falou com o amigo. And he said to her, "You're right. This was like nothing I've ever experienced before. Ele disse para ela, você tem razão. O que eu experimentei lá, eu nunca tinha experimentado na vida. I've never been to a church like that Eu nunca fui para uma igreja igual a essa. where somebody blew on me Onde a pessoa ficava lá soprando na minha cara and scooped. e fazendo lá aquele gesto lá na minha People cara. were yelling." E as pessoas ficavam gritando. Let me describe church in terms of serving a meal. Eu vou descrever a igreja para você como se fosse uma refeição sendo servida. A seeker unfriendly church is like being invited to someone's house for a meal. Essa igreja que não, onde o crente não se sente confortável, é como se você convidasse alguém para você comer na sua casa. But nobody at the table ever talks to you. Só que você é convidado para ir nessa casa, e nessa casa ninguém fala com você. In fact, they never speak in Portuguese at all. Na verdade, eles te convidaram para ir nessa casa, mas ninguém fala português com você. They speak in a language that you don't understand. Eles falam uma outra língua lá que você não entende. Everyone at the table speaks in Japanese the whole time, Todo mundo lá na mesa fala em japonês o tempo todo. or maybe in Hungarian. Ou talvez em húngaro. And they serve food that you don't like, Aí eles servem uma comida para você que você não gosta. and you're picking at your food. E aí você fica lá tentando caçar alguma coisa. And the only time they talk in Japanese, they talk about people you don't know. E as únicas vezes que eles falam que você entende, eles estão falando de pessoas que você não conhece.
They talk about their aunt Eles falam a respeito de uma tia, or a cousin who lives in another city. ou um primo que mora numa outra cidade. There's nothing at this meal that relates to you at all. Não tem nada nesse momento de refeição que se relaciona com você. Você não tem nada a ver com você. You don't like the food. Você não gosta da comida? Nobody talks to you. Ninguém fala com você. They talk in a language that you don't Fala understand. numa língua que você não entende. That's what church is like for a lot of people. É assim que a igreja é para muitas pessoas. Yeah? Entendeu? And then there's seeker targeted churches. Aí tem igrejas onde o foco é o descrente. They think about guests at every turn. Eles pensam a respeito dos descrentes o tempo todo. It's like a meal, it's like inviting children over for a meal. É como se você convidasse crianças para sua casa para comer. And the entire meal is geared for the children. E aí toda a comida é preparada para crianças. And you serve ice cream, E você serve sorvete, and you serve cake, e você serve bolo, and you serve candy, e doces, and you play games on the floor. você joga jogos ali no chão. And everything is designed for the children you're inviting. Tudo ali é desenhado para as crianças que você convidou para vir na casa. Now, our church is not seeker unfriendly. Não é uma igreja que o cristão não se sente confortável. But our church is also not seeker targeted. Mas as nossas igrejas também não são assim só focalizadas nos descrentes. The church that I pastor is seeker friendly. Então a igreja que eu pastorei é uma igreja onde o descrente fica à vontade. Here's the way we think about church at Vineyard Columbus. Olha como nós pensamos em igreja lá na Vineyard de Columbus. We say it's dinner time, Nós falamos assim, olha, hora do jantar. and our family is going to have a meal together. A nossa família vai ter essa refeição toda junta. But we also know there are some guests around our table tonight. Mas nós sabemos que tem alguns convidados na mesa também. And so we're going to talk to our guests. Então nós vamos conversar com os nossos convidados. And we're going to serve some food that our guests would enjoy. Então nós vamos escolher um tipo de comida que os nossos convidados também possam gostar. And we're not just going to tell family stories about people that they don't know. E nós não vamos só ficar contando histórias de pessoas que eles não conhecem. We're going to include them in our conversation. Nós vamos incluí-los na nossa conversa. Now we're going to eat anyway because it's dinner time. Nós vamos comer de qualquer forma, porque é hora de jantar. And so our family gathers whether there are guests or not. Então, nós sempre nos reunimos com convidados ou não. But we expect there to be guests. Mas nós queremos que os convidados venham. And so we adjust what we're talking about because we know there are guests in the house. Então nós ajustamos o nosso jantar porque nós sabemos que nós temos convidados. Don't you behave differently when you have guests and when there's just the family there? Você não se comporta diferente quando você tem convidados na sua casa? Diferente da forma como você se comporta quando está só entre a família? If there are guests present, you don't walk around in your underwear. Se você tem convidados em casa, você não sai andando de cueca na casa. You dress properly. Você vai se vestir de uma maneira apropriada. And if there are guests there, you don't yell at each other. Quando tem convidados, a gente não grita um com o outro. You try to speak more politely Você conversa de uma maneira mais educada. because you're aware that I'm being watched by guests. Você sabe que os convidados estão assistindo você. Church services ought to be like that. O culto da igreja também deveria ser assim. That I'm paying attention to our guests. Eu prestando atenção nos nossos convidados. Okay? Tá bom? So, how do you make your church more guest friendly? Como é que você transforma a sua igreja num ambiente mais agradável para os não crentes? Do everything you can to make guests feel comfortable. Faça de tudo para que eles possam se sentir confortáveis. You know, you can have greeters by the door. Você pode ter pessoas lá na porta recepcionando os convidados. And you put greeters at the door who are friendly. Mas você também precisa colocar pessoas lá fora que são amigáveis. Greeters who like people. Pessoas que gostam de pessoas. And greeters who are like the people that you're trying to reach. E pessoas que são parecidas com o tipo de pessoas que você quer alcançar. So when people come in, somebody shakes their hand. Quando alguém chega, ele vai lá e dá a mão. And welcome to our church. Seja bem-vindo à nossa igreja. So nice to have you. É tão bom ter você aqui. Maybe they can explain a little bit about the church. Pode até explicar um pouquinho de como é que as coisas vão acontecer. It's helpful if people know where things are.
É importante que eles saibam onde é que as coisas estão. Where are the bathrooms? Onde são os banheiros? Where do I take my child? Para onde eu levo o meu filho? And so the greeter can help with that. Então esses recepcionistas podem ajudar com esse processo. Or maybe you have some signs around the building that show people where to go. Ou talvez você tenha placas nas paredes que possam ajudar as pessoas que nunca entraram no prédio a saber onde as coisas estão. But look at everything through the eyes of somebody who's there for the first Mas time. tente olhar tudo pelos olhos de alguém que está chegando ali pela primeira vez. And you always want to get guest information. E aonde você sempre vai querer conseguir alguma informação a respeito deles. You want to get their names. O nome, You want to get their addresses. o endereço, If they have an email, you want to get that. se eles têm um e-mail, Their phone number. o número de telefone, So you can follow up and invite them to another service. para que você possa fazer um acompanhamento e convidá-los para uma outra oportunidade. When your church is small, you could write to every single guest. Quando você tem uma igreja pequena, você pode escrever pessoalmente uma mensagem para cada um dos convidados. You can follow up with everyone. Você pode manter um relacionamento com eles. Just a very short note. Uma mensagenzinha curta. Thank you so much for coming to church today. Muito obrigado por ter vindo à igreja hoje. We loved having you. Nós amamos ter você entre nós. If you have any questions about the Se church, você tiver qualquer questão a respeito da igreja, or if I could ever be of any assistance to ou you, se podemos ajudá-lo de qualquer forma, please get in touch with me. por favor, entre em contato comigo. Here's my contact Aqui information. está a minha informação de contato. I'd love to have you come back to church next week. Eu gostaria muito que você voltasse aqui na próxima And so semana. you follow up with people who come. Então você dá um acompanhamento para aquelas pessoas que vieram. And then you try to improve the experience of people at church. E aí você quer melhorar a experiência deles quando estiverem nos seus cultos. It's good to get together with a small team from the church. É bom se reunir com um grupo pequeno da igreja. After every service, Depois de cada culto, we get together on Tuesday morning nós conversamos, eu converso com a minha equipe nas terças de manhã, as a leadership team, nossa equipe de liderança. and we talk about Sunday. E nós conversamos a respeito de como é que foi o domingo. We say what went right. Nós falamos o que é que deu certo. What were some of the good things that we saw happen on Sunday? Quais são as coisas boas que nós vimos acontecer na igreja? And we talk about maybe somebody came to know Jesus, Alguém se converteu, or something about the worship. ou alguma coisa a respeito do período de louvor. But then we go through what were things that didn't go right. Depois nós vamos e começamos a fazer das coisas que não deram certo. Maybe there was a problem with the sound, Talvez teve um problema no som, or maybe there was a problem with the message, ou talvez um problema na mensagem, or maybe a dog wandered in. ou talvez um cachorro que entrou no meio do culto. And we talk about how we can keep the dog out of the building, Aí nós estamos pensando, como é que nós podemos manter o cachorro fora do culto? or whatever is going on that you want to correct. Ou outras coisas que nós queremos corrigir. We don't have to keep repeating the same mistake over and over and Nós over and não over precisamos again. ficar repetindo os mesmos erros de novo e de novo e de novo. So it's good to just have a little simple evaluation. Então é sempre muito bom ter uma pequena avaliação de como as coisas estão indo. And so we get together for a half an hour Então nós fazemos uma reunião curta de meia hora, every Tuesday. toda terça-feira. And we talk about last week's E service. nós falamos a respeito de como é que foi o culto de domingo. And then we talk about plans for next week's E aí nós service. planejamos o próximo domingo. And we say, what is the sermon going to be E about? nós conversamos a respeito de qual é o tema do sermão. And what are the announcements we want to make? Quais serão os avisos que nós vamos dar. And what are some of the things we're going to have to face next week? Quais são os desafios que nós vamos enfrentar na próxima Just a semana. little bit of evaluation Um pouco de avaliação and a little bit of e preparation. um pouco de preparação. And you're constantly improving your service. Dessa forma você vai gradualmente melhorando a qualidade do seu culto. Now, how can you improve your preaching? Como é que você pode melhorar a sua pregação? Because one of the main things that will grow a church is having strong preaching. Porque uma das principais formas de fazer uma igreja crescer é ter uma boa pregação. Let me give you some suggestions about improving your preaching. Deixa eu dar algumas dicas a respeito de melhorar a sua pregação. Because all of us need to get better. Porque todos nós precisamos melhorar. One way to improve your preaching is to listen to great preaching. Uma forma de você melhorar a sua pregação é ouvir grandes pregadores.
There may be some pastors online that you can listen to. Talvez tenha alguns pregadores que você pode ouvir online, na internet. And I don't know, Milton, here in Brazil, what are some, online preachers that you could recommend, but there are people who are very good preachers. Vocês podem conversar com ele pode indicar para vocês algum desses pregadores que nós podemos dar uma olhada e aprender com o estilo deles. But if you listen to great preaching, you'll develop an ear for preaching. Se você ouve bons pregadores, você começa a ganhar um ouvido para a pregação. It's like musicians listening to music. É como músicos ouvindo boa música. You start developing an ear for music. Você começa a desenvolver um ouvido para a música. So you listen to strong preaching. Então, se você ouvir uma pregação boa, And you can read books about preaching. você lê livros a respeito de pregação. Now I would encourage you to practice your message out loud. Eu também gostaria de encorajar você a praticar a mensagem que você vai The pregar. first time you share your message shouldn't be on Sunday morning in front of a crowd. Talvez a sua mensagem, antes de ser apresentada para a igreja, para uma multidão de pessoas, pudesse ser apresentada para alguém. Take some time to prepare what you're going to say. Ganha tempo, ou gasta tempo preparando aquilo que você vai falar. And then speak it out. E fala disso como se você estivesse pregando. I've been preaching for more than 40 years. Eu tenho pregado por mais de 40 anos. And I still practice my message on Eu Saturday. ainda pratico a minha mensagem antes de pregar. My wife Marlene, I ask her to sit and listen to the message. Eu peço para minha esposa sentar lá e eu prego para ela. Here's what I'm going to share tomorrow. É isso aqui que eu vou compartilhar amanhã. And then she critiques it. E aí ela critica tudo que eu falo. She says, oh, you don't want to say that. Eu vou, não, isso aí você não pode falar não. Oh, this is going to get you into trouble. Isso aí vai dar problema, cuidado. And it's helpful to have somebody else reflect back. Então é bom você ter alguém que possa dar para você um retorno do que você está fazendo. It's also helpful to get feedback on the message that you share on Sunday. É bom também você ouvir retornos a respeito do que foi que você pregou no domingo. So spend time working on your sermon. Então gasta tempo preparando as suas pregações. And put time and energy into children's ministry. Coloca também muita energia em preparação no ministério infantil. People want their children to be taken care of well. As pessoas gostam quando os filhos delas são bem tratados. And if you can set up a little children's space for children. Separe um espaço especial para as crianças. And if you have loving people taking care of them. E tenha pessoas amáveis cuidando delas. If the children are excited about the church, they'll bring their parents. Se as crianças estão animadas a respeito da igreja, eles vão trazer os pais. We have many people who come to our church because their children like children's ministry. Nós temos muitas pessoas na igreja, famílias que vieram porque as crianças gostavam do ministério. And they get up on Sunday morning and they say, I want to go to church Elas today. acordam de domingo de manhã, ou quando é domingo de manhã, agora eu quero ir para a igreja, pai. Because I had so much fun last Porque eu week. me diverti demais no domingo And passado. so they take their parents to Então church. eles arrastam os pais para a igreja. So don't just focus on the adults. Então não foque apenas nos adultos. Think about the children in the church. Pense nas crianças da igreja. And the teenagers in the church. Pense nos adolescentes da igreja. And minister to the children well. E ministre para essas And the crianças teenagers well. também. E para os adolescentes também. And often adults will come with them. E os adultos vão ser arrastados por eles. And so follow-up is very important as well. Esse acompanhamento é muito importante. You want to be invitational with church. Você quer ter uma igreja que seja convidativa para as pessoas. Why don't I break and we can have some questions? Eu vou parar por aqui e agora eu gostaria de ouvir as We perguntas. can take a little bit of time just to dialogue. A gente pode ter um tempo aqui de conversa então, a respeito de questões. You may have questions about how to make the church invitational or how to grow the church. Você pode ter perguntas a respeito de como transformar a igreja de ser mais convidativa, de como fazer a igreja crescer. Or you may wonder about something else concerning Vineyard or some other question you have. Ou outras questões a respeito da Vineyard ou coisas de igreja que você queira saber. But we can just take a little bit of time to talk about the things that you care about. Ou nós podemos conversar a respeito de outras coisas que você se importe. So why don't you ask a question and we'll start to have a conversation Então, together. por que você não faz uma pergunta e a gente começa a conversar? A questão, você falou de manhã, Here, should we get a microphone yet? Do we have the wireless?
a respeito de que devemos olhar aquilo que Deus está fazendo. Aquilo que Deus está fazendo a respeito na igreja. Por exemplo, você está agindo nos jovens, é com jovens. Então a visão e missão da igreja poderia ser focada nisso ou ainda não? You're talking about paying attention of the way what God is doing in this church. So we adapt the vision she wants. Yes. Is it what you said? Yes. So we want to see what the Lord is doing. Nós queremos ver o que o Pai está fazendo na igreja, And what is God doing in our midst? o que Deus está fazendo no nosso meio. And then we begin to build strategy around that. E aí nós começamos a construir uma estratégia ao redor disso. Let me give you a very simple example from my church. Eu vou dar um exemplo simples aqui da minha igreja. So we built our church building. Nós construímos o prédio da nossa igreja, It was a very nice building, um prédio muito legal, and muito people bom. put a lot of money into the building. Nós gastamos muito dinheiro para fazer esse prédio. And after we built the church building, the government built low-income housing right next door to our church building. Logo depois que nós construímos essa igreja, do lado do governo construiu um conjunto habitacional para pessoas carentes. So this housing was for people who can't afford to pay for apartments. Então esse apartamento era para pessoas, um programa tipo de desfavelamento, de pessoas que não tinham condições de construir sua própria casa. So many poor people moved in right next door to our church building. Então uma população grande de pessoas pobres e carentes ali do lado da igreja. And the children were coming into the building E as crianças vinham para o nosso prédio, because many of them didn't have fathers, porque muitos não têm pais, and they were running around in the e building, eles ficavam lá correndo em volta do prédio. and they took knives out, Eles pegavam facas and they began carving words in the bathrooms, e eles entravam nos banheiros lá e começavam a esculpir palavras no banheiro. and they weren't writing things like praise the Lord Eles não estavam escrevendo coisas assim, tipo louvado seja o Senhor, or I love Jesus. ou eu amo Jesus. They were carving in, you can imagine. Eles estavam esculpindo coisas que você pode imaginar. And so people were getting upset. E o povo da minha igreja começou a ficar bravo. And some of the children were stealing women's purses. Algumas dessas crianças começaram a roubar a bolsa das mulheres. And so people were getting upset. E as pessoas da igreja começaram a ficar bravas. And they said, we made this nice building. Aí eles falaram, nós fizemos esse prédio super legal aqui. And the children are running around wild. E agora essas crianças estão aí correndo que nem doidos. So some people wanted us to get guards to keep children out. Então algumas das nossas pessoas de liderança queriam que nós colocássemos seguranças no prédio, And they're stealing our purses. para que eles não roubassem mais as So we coisas. need to hire security. Então eles estão roubando, nós somos de seguranças na igreja. But other people had a vision that God was at work. Mas outras pessoas da igreja tiveram uma visão de que Deus estava trabalhando através disso. They said, all these children are coming over. Eles falaram, todas as crianças estão vindo para cá. God is doing something. Deus está fazendo alguma coisa aqui. Now if we organize the children, Se nós organizarmos essas crianças, and we have some activities for the se kids, nós tivermos algumas atividades para elas, and we have some adults supervising them, tivermos alguns adultos cuidando delas, and we start playing basketball with them, começarmos a jogar basquete com elas, por exemplo, and we do an after-school ou program, se nós fizermos um programa depois da escola para elas, then maybe we can reach these children, nós talvez possamos alcançá-las, and maybe we can reach their parents. nós podemos alcançar os pais. So we started an after-school Então program, nós começamos um programa de contraturno escolar com elas. and from that after-school program we began adding other programs, Em contraturno nós começamos a criar outros programas. and step by step we started to build out a lot of programs. Passo a passo nós criamos muitos programas. And eventually we built a community center. E o que aconteceu é que, fruto disso, nós construímos um centro comunitário. And now we have a free medical clinic. E agora nós temos uma clínica gratuita. And we have a eles. free dental clinic. Nós temos dentistas gratuitos. And we have an immigration clinic. Nós temos um escritório para ajudar as pessoas com imigração. But it all started when people had a vision that God was at work. Mas tudo começou porque pessoas da igreja reconheceram a visão de que Deus estava fazendo alguma coisa. That these children weren't just a problem. Que as crianças não eram um problema. That they were an opportunity. Eles eram uma oportunidade. And God wanted to reach these kids. E Deus queria alcançar essas pessoas.
So you look around and you say, you know, what is God doing? What's He up to? Então dá uma olhada ao redor da sua igreja, o que é que o Pai já está fazendo? And maybe this crisis is actually an opportunity from the Lord. Talvez mesmo uma crise que você esteja enfrentando possa ser uma grande oportunidade para o reino. I can point to many things like that in our Eu church's poderia history. contar para vocês muitas histórias desse tipo. Yeah. Others? Something you'd like to talk about? Boa tarde. O meu questionamento assim é, dentro das igrejas históricas tradicionais, para ser membro de uma igreja, ela passa por um período de acompanhamento, ela vai sendo observada e até chega um período em que ela seja como membro dentro de uma convenção. Né? Nas igrejas hoje em dia, geralmente a dificuldade é o famoso membro turista. Ele vem, passa um tempo e logo ele some da igreja. Como fazer com que aquele que chega novo dentro da igreja, ele se sinta parte da comunidade, sem aquela pressão das igrejas tradicionais históricas, em que a instituição acaba sendo o ídolo, não o reino? He's talking about normally traditional church, they have a process for membership that brings people to program church, commitment and set. We have now a lot of people they don't do that. So people come to the church, they are not committed, set. How can we do a kind of program Very good. that people can be Yeah. connected to the Yeah, mission yeah. without idolizing Yeah. the Yeah, yeah. relations, etc. So we have a membership at Vineyard Columbus, Nós temos na nossa igreja um programa de membresia. and we've been doing membership classes for 30 years. Nós fazemos essas salas de membresia por muitos anos. And a lot of the Vineyard churches, when we started to do membership, they said, oh, no, we don't do membership. E muitas igrejas viram lá nos Estados Unidos, quando nós começamos a fazer, falaram, não, a gente não faz isso não. They said, just like you said, it's part of what traditional church does, Eles falavam, isso aí é coisa dos tradicionais. but we're not going to do that. Nós não vamos fazer esse negócio não. But we found a lot of people just kind of hanging out, Aí nós tínhamos esse monte de gente lá que estava sempre por perto, and they didn't understand who we were as a Vineyard mas church. eles não entendiam quem nós éramos de verdade como They didn't igreja. understand Vineyard DNA. Não entendiam o DNA da Vineyard. They didn't understand what we were asking of them. Eles não entendiam o que é que nós esperávamos deles. And so we began teaching a membership class. Então nós criamos um programa de aulas para novos membros. Now, I personally teach the membership class. E essa é uma sala que eu ensino pessoalmente. And I've been teaching the membership class for over 30 years. Eu tenho feito essa sala de novos membros por mais de 30 anos. There are two things that I've always held on to as a pastor. Tem duas coisas que eu não abro mão como pastor. Over the years, I've done almost all of the preaching, Eu prego praticamente todos os domingos da igreja. and I do the membership Eu class. faço a sala de novos membros. Because I want people to hear from the pastor about our church. Porque eu quero que as pessoas ouçam da boca do pastor delas o que é essa igreja a respeito do que é que ela faz. So I don't delegate that away. Então eu não delego isso para ninguém. I want them to hear what the heart of the church Eu is. quero que eles ouçam a partir de mim qual é o coração dessa igreja. And I want to be the one who explains E it. eu quero ser aquele que vai explicar isso para elas. So we have 5 classes Nós temos 5 salas that are part of our, what we call our growth track or our discipleship track. que é o que nós chamamos do nosso ciclo de discipulado ou de crescimento. And it starts with membership. Começa com membresia. Now we do our classes on Sunday afternoon. Nós fazemos essas salas no domingo à tarde. And the reason we do it Sunday afternoon is because people have already at church. Como nós temos os nossos cultos de manhã, nós fazemos à tarde porque elas já estão lá, as pessoas. So instead of trying to get people to come back to church on an evening, Então, em vez de tentar trazê-las de volta no domingo à noite, or to try to come at a different time, ou tentar fazer isso num outro horário, we say they're already there. nós pensamos assim, que elas já estão lá. And so we serve some lunch, Então, nós damos um almoço de graça, and then in the afternoon we have our membership class. e à tarde nós temos a sala de membresia. And it's just one time, E é uma sala só, uma vez só, it's 3 hours, por 3 horas.
In a small church, it could be shorter. Numa igreja menor isso pode ser até mais curto. You could do it for an hour and a Você half. pode fazer por uma hora e meia. But here's what I do in membership Mas olha class. só o que eu faço nessa sala. The first thing I do in membership class is I share the gospel. A primeira coisa que eu faço para essa sala de novos membros, eu compartilho o evangelho com as I pessoas. discovered about 25 years ago that there were people who wanted to join the church who were not yet Eu Christians. descobri há 25 anos atrás que tem muita gente que quer ser parte da igreja, mas eles não são nem salvos ainda. They like the church, Eles gostam da igreja, they like the people, eles gostam das pessoas, they like the worship. eles gostam da música, Some of them even like me. alguns até gostam de mim. So they liked a lot of things about the church, Eles gostam de muitas coisas da igreja, but they weren't yet connected to Jesus. mas eles ainda não tiveram uma experiência de salvação com Jesus. So we always want to get the horse in front of the cart. Então nós sempre queremos que o cavalo, que o boi esteja na frente do carro. You don't want the cart in front of the horse. Você não quer o carro na frente dos bois. You don't want the horse in the cart. Você não quer o boi dentro do carro. You don't want the cart on top of the Você não horse. quer o carro em cima do boi. We got to get these things in the right Nós order. vamos colocar as coisas na ordem certa. So we say first, I always say to people first, Então, a primeira coisa que eu falo para essas pessoas, you need to know Jesus. você precisa conhecer Jesus. And then we'll talk about church. Aí a gente fala sobre a igreja. But if you're not sure of your relationship with Porque Jesus, se você não estiver certo a respeito do seu relacionamento com Jesus, you don't know whether or not you really belong to Him. se você não souber exatamente se você pertence a Ele, Let's settle that issue now. vamos fazer assim, vamos resolver esse negócio. And then I'll explain Vineyard. Aí depois eu explico a Vineyard para And I você. take about 20 minutes. E eu faço isso em 20 minutos. And then I say to everyone in the room, listen, E eu digo para todos eles que estão ali, ouçam, I want everyone in the room to bow their head right eu quero now. que todos que estão aqui abaixem as suas cabeças agora. And in every single class, I know there are 3 groups of people. E eu sei que em todas essas salas tem 3 tipos de pessoas. Some of you know that you've never surrendered your life to Jesus Eu Christ. digo, alguns de vocês sabem que nunca entregaram a sua vida para Jesus. And in a moment, I'm going to pray with you E daqui a pouco eu vou orar com vocês. and give you the opportunity to surrender your life to Dá a Jesus. oportunidade para você fazer isso agora. Some of you are certain Alguns de vocês têm certeza that Jesus is in your life que Jesus está na sua vida. and that you're following Him. E você está seguindo Jesus. And when you bow your head, I want you to pray for other people in the room. E quando você abaixar a sua cabeça, eu quero que você ore pelos outros que estão nessa sala. And there's a third group of you, Tem um terceiro grupo aqui entre and vocês. you don't know where you're at. E você não sabe onde é que você está. You may have reached out for Jesus in some way in the past, Talvez você tenha tido contato com Jesus no passado. but you're not sure about your Mas relationship with você não Jesus. tem convicção a respeito do seu relacionamento com Ele. And I want to pray with you by way of assurance. Eu quero orar com você para que você tenha segurança disso. So would you all bow your Então heads? vamos agora todos abaixar as nossas And cabeças. we're going to pray. E nós vamos orar. And I say, if you don't want to pray right E eu now, falei, se você não quiser orar agora, just think nice thoughts about me. então pensa alguma coisa legal a meu respeito. And so we pray. E nós oramos. And I lead people in a prayer. Eu lidero as pessoas nessa oração. And then when people's heads are bowed, E quando eles estão com a cabeça baixada, I say, now some of you just gave your life to Jesus for the first eu digo, time. alguns de vocês aqui deram a vida para Jesus pela primeira vez. Would you raise your hand and tell me if you've just given your life to Você quer Jesus? levantar sua mão agora se foi isso que você fez? And they raise their hands. Eles levantam a mão. And I count. Eu conto. And then I say, thank you. You can put your hands Você down. pode abaixar suas mãos. Muito And some obrigado. of you just prayed by way of assurance. Alguns oraram aqui porque precisavam de segurança a respeito disso. You weren't sure where you were. Você não estava muito certo a respeito Would do you seu raise your relacionamento. hand? Você pode levantar sua mão. And then they raise their hands and I count those. Eles levantaram as mãos e eu contei quantas pessoas And I eram. say, thank you. E eu disse obrigado. And then I say, everybody, will you look up now? E eu falei, agora todo mundo levanta a cabeça. You know, we just had 28 people raise their hands. Olha, nós tivemos agora 28 pessoas que levantaram suas mãos. And if you just raise your hand, when we take a break, I want you to tell your table leader what you did. Se você fez isso, levantou a mão, eu quero que você converse com quem está liderando essa mesa onde você está. Because we do our membership class around tables. Porque nós fazemos as nossas reuniões de novos membros em mesas And redondas. we have a table leader at the E table. nós temos um líder para cada uma dessas mesas. And so maybe you would have 2 tables. Talvez você tenha 2 mesas. Or if your church is bigger, you would have 3 or 4. Ou se a sua igreja é grande, 3, 4.
but we do it Sunday afternoon. Nós fazemos no domingo And à after I tarde. do the gospel, I explain what Vineyard E is. depois que eu preguei o evangelho, eu explico para eles o que é a Vineyard. And I explain what our DNA Eu is. falo a respeito do nosso DNA. And how Vineyard is different than some other Como churches. que a Vineyard é diferente de outros movimentos de And I igreja. tell people what we believe Eu falo a respeito do que nós and cremos, what we practice. o que nós praticamos. And then the end of the class, I ask people, we talk about specific things that we want the people to do. E eu termino essa sala falando para eles sobre coisas específicas que nós esperamos que eles façam. I say, if you join this church, here's 5 things we want to ask from Então, you. se você vai se tornar membro dessa igreja, tem 5 coisas que nós queremos que você faça. We want you to attend worship Nós services. queremos que você venha nos cultos de domingo. We want you to join a small group. Nós queremos que você se junte a um grupo pequeno. We want you to get baptized. Nós queremos que você seja batizado. And we always schedule a baptism a couple of weeks after our membership E nós class. sempre temos um batismo planejado para algumas semanas depois dessa sala. We want you to give money. Nós queremos que você doe dinheiro. And I talk about money for a little E eu while. falo um pouquinho de pedir dinheiro para eles. And then we want you to take these other classes. E aí nós falamos, vocês precisam fazer essas outras salas. So here's the 5 commitments, and I run through them. 5 compromissos, eu explico as 5 coisas para eles. And after they're all done with that, I say, now, I would love to have all of you join the church. E depois que eu terminar, eu falo para eles que eu gostaria muito que todos vocês se tornassem parte da And igreja. there's a membership form in front of each of you. Então, em cima de cada uma dessas mesas tem um formulário para você preencher. And if you feel like you're ready to do this, please sign the form and join the church. Se você acredita que é isso que você tem que fazer, que você está pronto, assine isso e se torne membro da igreja. If you need to think about it or pray about it, you can bring the form back. Se você ainda tem que orar e pensar a respeito, pega esse formulário e leva com você. And in every class, about 85% of the people join. E na maioria dessas salas, 85% em média se tornam membros da igreja. And so we bring people in and we communicate to them what we're asking of Então nós them. convidamos as pessoas para fazerem parte, mas nós comunicamos para eles exatamente o que nós esperamos deles. And we run that class over and over and over again. E essa sala nós fazemos elas repetidas vezes durante o ano. So if you have training in your church, you don't want to just do it one time Então se você tem algum tipo de treinamento na igreja, você não quer fazer uma vez só. and then you never do it again. Depois nunca mais faz. Or you do it one time and maybe I'll do it next Você year. faz uma vez, quem sabe ano que vem eu faço de novo. You need to have a pattern to these things. Você precisa estabelecer um padrão de treinamento na igreja. And so you can do it we do it every 2 months. Nós fazemos a cada 2 meses. As you get people in, but you schedule it. Então, nós fazemos isso criando um programa, uma And we agenda. schedule every 2 months, every 2 months, every 2 months, every 2 months, we're going to do membership. Então, nós agendamos, a cada 2 meses nós vamos ter essa sala de membresia. And we invite people to come. E convidamos pessoas para vir. Question? Perguntas? Anything else? Pergunta mais sobre disciplina. Uma visão que eu tenho, até é uma autocrítica, de observar que a igreja é de uma forma ruim, disciplinado também, às vezes de uma forma ruim. Eu tenho um entendimento que é um ato de amor, tanto a pessoa que está acompanhando ela, Deus, porque ela transforma, que ela seja curada, tudo isso. Mas o que eu observo que tanto a pessoa que ela recebe a disciplina, ela a partir daquele momento, ela se sente como se ela fosse, talvez seja exagerado, mas não exatamente isso. Ela se sente amaldiçoada, ou que ela está rebaixada, ou algo semelhante. E às vezes até, não todos, mas algumas pessoas começam a enxergar também a pessoa que ela está disciplinada de uma maneira meio, como eu posso dar um exemplo, se é algo absurdo, ou aquela pessoa está suja, está nojenta, algo semelhante. E é uma autocrítica, eu acredito que tanto a igreja precisa ter a disciplina de uma forma diferente, como disciplinado também. A gente precisa entender que a pessoa que está em disciplina
fosse alguém doente dentro da nossa casa. Qual seria a sua pergunta? Aí, exatamente? não, quero só falar para fundamentar. Né? Então, esse é o grande pensamento. Então, eu queria entender com ele a experiência que ele tem sobre questões de disciplina. A gente sabe que tem disciplina simples, porque a pessoa aceita ser tratar tudo isso e tal. Eu queria que ele desse algumas experiências dele sobre disciplinas não tão simples. Pessoas que não aceitaram, querem sair, eles voltaram. A experiência dele sobre isso. So you want to talk about church discipline. Então, falando sobre disciplina na igreja. So it's helpful, first of all, for leaders, and you might want to talk about this with other pastors here in Brazil. É importante que vocês conversem esse assunto com outros pastores aqui no Brasil, né? But it's very helpful to have a wise theology of church discipline. Mas é importante que nós tenhamos sempre uma teologia muito sábia a respeito do que significa disciplina. Because we don't just discipline for sin. Porque nós não disciplinamos apenas por causa de pecado. We don't even just discipline for big sins. Nós não disciplinamos porque são pecados grandes. The reason why we exercise church discipline is for non-repentance. A disciplina, na verdade, ela é aplicável para falta de arrependimento. So if a person sins, Se uma pessoa peca, even if we call it a big sin, mesmo que seja aquilo que nós chamamos de um grande pecado, consequências graves, but if the person repents mas se a pessoa se arrepende, and they're broken, se ela está quebrantada, we don't exercise church nós discipline. não precisamos disciplinar. Discipline is designed to bring about spiritual reality to people. A disciplina, ela foi criada para ajudar as pessoas a ter uma consciência da realidade delas. Church discipline is designed to hold up a mirror in front of someone. O objetivo da disciplina é quase como colocar um espelho na frente da pessoa. We are saying to the person, you're becoming blind to your condition. Nós mostramos para a pessoa, você errou e você está ficando cego, não está conseguindo enxergar a sua You don't situação. realize how far you are from God. Você não consegue entender o quão longe você está de Deus. And we want to hold up a mirror for you. Nós queremos colocar um espelho aqui na sua frente. And so we exercise discipline. Aí sim nós exercitamos a disciplina. So, first of all, I think Brazilian pastors, it would be helpful to form like a theology of church Então discipline. vocês como pastores brasileiros, antes vocês precisam criar uma teologia a respeito da disciplina. Why we discipline. Por que nós disciplinamos? And, we've written papers on that in our church. Nós tivemos que escrever documentos a respeito disso na nossa I igreja. certainly could send to Milton or to Elba. Os documentos que eu tenho eu posso But I mandar think it would be para helpful ela. to have conversations between yourselves about when and why you discipline. Mas é importante que vocês tenham conversas importantes a respeito de quando e como vocês fazem And then isso. the second thing we need to determine is how we discipline. E o outro ponto é assim, como é que nós disciplinamos? And church discipline is not just excommunication. Disciplinar alguém não é simplesmente tirar da comunhão. Some people, they say, when they talk about church discipline, the only thing they're talking about is disfellowshipping people. Algumas pessoas pensam que disciplinar é apenas tirar a pessoa, excluir a pessoa da comunidade. But God has a range of disciplines for people. Mas Deus tem um grande leque de coisas para nós fazermos enquanto disciplinamos pessoas. And so along the way, it may be that as a pastor, we privately talk to Então, somebody. por exemplo, ter conversas particulares com essa pessoa. And there might be a private encouragement or a private rebuke. Pode ser uma conversa privada de encorajamento ou de repreensão. Or we might go with another brother to talk to Ou somebody. nós vamos convidar um outro irmão para vir junto nessa conversa. Or we might say to someone,
your behavior is so disruptive that we don't want you to come to small group for a month. A pessoa às vezes tem tido uma atitude tão ruim, tão errada, que nós dizemos, olha, durante esse próximo mês nós pedimos que você não participe do grupo pequeno. Or maybe the discipline is that you need to step off the worship team for a little while Dependendo do caso, olha, você vai ter que se afastar da equipe de louvor por um tempo. because you're not able to lead people into worship with what you're doing. Porque você não pode liderar pessoas a partir dessa situação que você está vivendo. So there can be a range of disciplines along the way Então existem, claro, muitas formas que podem ser aplicadas. until we get to disfellowship. E muitas coisas que acontecem antes que você tenha que simplesmente excluir a pessoa da membresia. And da some comunhão. churches, they go to the death penalty right away. Tem pessoas que já vão na pena de morte logo de cara. You're either in the church or we kick you out. Algumas igrejas pensam assim, ou você está dentro ou você está fora. But there's lots of things that we can do between them. Mas tem muitas coisas que precisam acontecer nesse intervalo. And then one other thing about church discipline that we always think about in our Outra church, coisa que nós sempre pensamos a respeito de disciplina na nossa igreja. and that is, what is the way back in? Como é que nós providenciamos um retorno para essa pessoa? What is the way of restoration? Qual é o processo de restauração dessa pessoa? Because God doesn't leave people out forever. Porque Deus não deixa pessoas para fora para sempre. He finds ways so that a banished person may not remain estranged from Him. Ele cria maneiras de que uma pessoa que está lá fora, que ela não fique abandonada, mas que ela retorne para Ele. There's a wonderful text in 2 Samuel Tem 14. um texto maravilhoso em 2 Samuel 14. It says, like water poured on the ground, God devises ways that a banished person may be restored to Him. Eu não tenho a menor ideia desse texto, mas fala, é como uma água se derramando, é a forma como Deus vai tratar com aqueles que estão lá fora e trazendo de volta. God is trying to constantly figure out how to bring us back. Em outras palavras, Deus sempre vai criar uma forma de nos trazer de So volta. even when we've asked people to leave the church, Mesmo quando nós temos que pedir para que pessoas se afastem da igreja, we always lay out, here's the way back to the church. nós também afirmamos para a pessoa, esse é o jeito de você voltar. And if you do these things, you will be allowed to come back in. Nós queremos você de volta. So they're not permanently kicked Nós out. estamos permanentemente colocando ninguém para fora. So I would just encourage you, as vineyard pastors, to help one another in coming up with a theology of Então, eu discipline. quero encorajar vocês, como pastores da Bíblia, a criar essa boa teologia a respeito da disciplina, And then talking about the way that we're going to exercise church discipline. pensar da forma como nós vamos praticar isso nas nossas And how we igrejas. help people to discover a process of restoration. Como é que nós podemos ajudar pessoas a descobrir um processo de restauração. But it's a very big subject. Mas é um assunto enorme esse, né? And so that's just a little outline for Então, you. eu estou só dando um pouco de uma visão geral daquilo que eu penso. Maybe 5 minutes. Mais 5 minutos. Já foi. Uma questão que a gente sempre fala, que a gente fala que a gente tem o melhor do tradicional e o melhor do pentecostal. E por que a gente fez uma cisão a respeito do tradicional em relação tanto à questão teológica, não falo de um seminário, mas falo de uma teologia bíblica e sistemática, parece que a gente não foca nisso de uma forma mais clara dentro da igreja bíblica, não foca também numa escola dominical, não foca numa... Agora que está focando de um tempo para cá a respeito de sala de novo membro, essas coisas. Mas por que a gente fez uma cisão tão grande com o tradicional, daquilo que é bom deles, que a gente fala que queremos o melhor deles, e a gente acabou fazendo esse recorte? A vida, a igreja vinda de uma forma recortou, no sentido, não há uma valorização, o estudo bíblico é um estudo bíblico assim, mais meditativo do que um estudo teológico. É uma coisa que eu percebo, né? He's asking, and we always talking about the best of both worlds, like the format and the Pentecostal one. But it feels like we pushing away a lot of good stuff from traditional church, like from the membership, or sometimes the Sunday school, or the way they teach the Bible, etc., etc.
what do you think? Do you recognize this? Yeah, you know, if we had, is Steve here? O Steve, Do you have any kind of like board or anything that I could draw on, or not really? No. Maybe tomorrow, because we actually talk about this in our membership class. ele estava pedindo um quadro para o Steve, para ele poder desenhar, talvez a gente faça isso amanhã, porque este é um dos assuntos que eu toco na nossa sala de membresia, de como lidar com esses diferentes mundos. Because I don't think we have to get rid of everything from the traditional Eu church. acho que nós não temos que nos livrar de tudo aquilo que a igreja tradicional traz. And I think we can have a bigger view of church. Eu acho que nós temos de uma visão maior a respeito da igreja. And, you know, draw from the best of the church's history. Trazendo o melhor da história da igreja. And we actually discussed this at our membership class. Na verdade, na nossa sala de membresia, nós discutimos esse assunto com as pessoas. But if you come tomorrow and Steve has a board, I will draw something out for you. Então, se vocês vierem aqui amanhã e o Steve providenciar para mim um quadro, eu quero desenhar isso para vocês. And how we even explain what vineyard is. Eu quero explicar para vocês como é que nós enxergamos a vineyard nesse contexto. So that's an advertisement for tomorrow. Então, eu estou aproveitando e fazendo uma propaganda. Volte aqui amanhã. Maybe one more question and A última questão. Yeah. Eu queria que ele falasse a respeito algumas considerações importantes sobre o discipulado a partir da vivência e da experiência na igreja dele. She's asking about our experience with discipleship. Yes. So, you know, discipleship is a very big word, right? Quando nós falamos sobre discipulado, nós estamos falando sobre um assunto enorme, né? It involves our whole lives Envolve a nossa vida toda, and how we bring our whole lives under the lordship of Jesus como nós Christ. fazemos toda a nossa vida debaixo do senhorio de Jesus. So all that we're doing in the church ought to bring somebody into a fuller surrender to Jesus. Tudo na vida levando para uma entrega absoluta para o Senhor. So of course our message should help people to become better disciples. Então todas as coisas devem contribuir para isso. A nossa pregação tem que contribuir para isso. And we know that disciples also worship God. E nós também sabemos que os discípulos precisam aprender a adorar a Deus. Disciples also give. Nós temos que ensinar os discípulos a adorarem. Disciples also serve. Os discípulos têm que aprender a servir. So even the Sunday morning service can help people to become disciples. Então mesmo o culto de domingo tem que ser um instrumental para que as pessoas aprendam o que significa viver como discípulo. And then of course our small groups are vehicles for people to become better disciples. Então, os nossos grupos pequenos são uma ferramenta importantíssima para que as pessoas aprendam a viver como discípulos. But in addition to small groups and in addition to Sunday morning, we have two other ways that we disciple at Vineyard Park. Mas, além do culto de domingo, dos grupos pequenos, nós temos duas outras ferramentas para discipular pessoas. We know, first of all, that people need to have experiences in order to become disciples. Nós chegamos à conclusão que as pessoas precisam ter experiências práticas para que elas possam se tornar discípulos de verdade. So discipleship is not just a matter of communicating information. Então, discipulado não é a respeito de comunicar informação para as pessoas. Discipleship is a matter of experience in our lives. Discipulado é a respeito de criarmos experiências para a pessoa na sua vida. So we try to provide people with various experiences that will help them to be better followers of Nós Jesus. tentamos provocar muitas experiências na vida das pessoas para que elas possam entender o que significa a vida de So you might want to Jesus. look at your church and say, what kind of experiences do we give people? Então nós precisamos pensar a respeito de quais são as experiências que nós estamos propiciando para as pessoas da nossa igreja. Are there experiences to serve? Experiências de serviço. Are there experiences to get involved in missions? Tem experiências para eles se envolverem em missões. Are there experiences to learn how to pray for the sick? Tem experiências que nós provocamos para que eles orem pelos enfermos. Are there experiences to learn how to share your faith? Estamos dando experiência para que eles possam compartilhar o Evangelho para outras pessoas. And so we have lots and lots of places for people to serve
and to grow. Então aí nós temos muitas oportunidades para que as pessoas possam servir e crescer. So Sunday morning, we become disciples, Domingo de manhã nós nos tornamos discípulos. and in small groups, Os grupos pequenos nós vamos and tornando through discípulos. E experiences, através de experiências. and then we have a training track in our church for making disciples. E além disso, nós temos um programa de treinamento para que as pessoas se tornem discípulos. And so we have a systematic approach Nós temos for uma training people. abordagem sistemática de treinamento das pessoas. And we move people from one thing to another to help them to grow. Nós vamos movendo pessoas passo a passo nesse programa para que elas possam crescer. So again, because of the time, I might talk about that a little more tomorrow. Provavelmente eu vou poder falar mais a respeito disso amanhã por causa do tempo. Okay? Tá bom? Very good. Tá bem. Thank you. Obrigado. Obrigado. Denildo?